Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. A gente está começando mais um XP Connection aí para iniciar bem a semana. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todos. Estou aqui com o Gustavo também para comentar um pouquinho do macro. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Então, começando mais uma semana, começando em agosto. Muitos acontecimentos agora nesses últimos dias e muitos ainda para frente. Espero que todos tenham um ótimo mês. Boa. Acho que a gente pode começar com os principais fatos aqui na parte macro. A gente teve tem bastante coisa para comentar aqui. Falar um pouco do Focus hoje. O Congresso volta do recesso também essa semana. A gente teve mais desdobramento do Lava Jato. Lá fora a gente teve PMI da China. Então, bastante coisa acontecendo. Então, só para dar um pano de fundo aí para o dia de hoje e para essa semana, Gustavo, se você puder comentar um pouco desses principais fatos. Certo, então, a gente teve hoje, como o Kim falou, a gente teve mais uma fase da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro da Casa Civil no governo do Lula, José Dirceu, novamente preso. Então isso deve impactar bastante, porque ele já tinha pedido várias vezes habeas corpus preventivo e não conseguiu. Muitos estão aguardando que ele feche algum acordo de delação e isso mexa bastante no cenário político do Brasil. Hoje de manhã a gente teve também um anúncio um pouco informal, uma sinalização de que a Dilma aceitou reduzir os ministérios. Seria mais ou menos ela acenar para a população que não vai ser só a população que vai pagar com as medidas de austeridade, que o governo também vai aceitar. Lembrando que são 38 ministérios, alguns dos que estão sendo comentados que poderiam ser extintos ou fundidos seriam o Ministério da Pesca, Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, Gabinete de Segurança Institucional. Então, algumas mudanças aí no quadro político, ver como é que vai ser, quais são os partidos que perderiam espaço no governo. Lembrando que são muito importantes esses ministérios para garantir esse governo de coalizão, né? Lembrando que até então muito se falava que as medidas estavam sendo feitas no andar de cima, né? Então, tá sendo só... Na verdade, faltava, né, o fazer as medidas no andar de cima. Tava todo mundo sofrendo aí a camada mais baixa, etc. Muito barulho nesse sentido. Então, primeiro que, enfim, algumas pessoas do Congresso e até a população estavam demandando as medidas indo para o andar de cima. Aí tem toda aquela questão de taxação de fortunas, etc. E também o próprio governo cortar os gastos, que aí entraria essa parte de corte de ministério. Não que vá resolver a fatura, mas é mais uma sinalização do governo, né? Nesse sentido, olha, a gente também está cortando, etc, etc. Então, já estava sendo discutida essa questão de corte, mas de fato no fim de semana a Dilma dando uma sinalização um pouquinho mais forte nesse sentido, né? Isso, eu acho que tem vários funcionários também que não podem ser demitidos, provavelmente vão ser realocados, mas é a sinalização, né? Lembrando que hoje chegou ao fim o recesso do Congresso, foram 2 semanas parado, e muito se aguarda como é que vai ser esse novo tempo, né? Porque logo no final do Congresso, no último dia, o Eduardo Cunha, presidente do Congresso, ele anunciou publicamente que rompeu com a Dilma, que se considera oposição, e agora está todo mundo aguardando para ver como que vai ser essa reação, né? Se a base que estava apoiando ele vai continuar apoiando, se vai migrar. Lembrando que tem diversas MPs, medidas provisórias, para serem votadas agora no Congresso. Vou citar 2 aqui que são importantes, podem mexer no ajuste fiscal, que é a 675, que o governo tem projeção de receber mais ou menos 3 a 4 bilhões a mais com a aprovação dela, que levaria de 15% para 20% a contribuição social do lucro líquido para bancos, seguradoras, administradoras de cartão de crédito. E também tem a 676, que é a fórmula alternativa do fator previdenciário. Eu acho que vão ser 2 medidas que logo mais não devem fazer algum barulho. Lembrando que mais algumas medidas para ajuste fiscal. A dúvida é, agora que o Eduardo Cunha rompeu, vai ficar mais fácil, mais difícil passar essas medidas? Vamos ver. Aguardar. Agora, com certeza, todo mundo está incerto como é que vai ser essas medidas. Essa questão política e diferenças entre Congresso e Planalto pioraram bastante. A gente estava no recesso agora, então esse segundo semestre promete, principalmente essa semana de volta do Congresso. Vamos ver em qual o ritmo que isso vai acontecer. Muita gente, desde aquela
do corte da meta, né, do anúncio do corte da meta, e ainda essa questão do Cunha se tornando oposição, etc., muita gente já falando que as medidas podem passar de maneira muito mais ruidosa agora, com mais dificuldade. Então é isso que a gente vai ficar de olho nessa relação Congresso-Planalto a partir dessa semana. Então, na parte política foi isso. Agora a gente teve focos, né? Essa semana, hoje de manhã, na verdade, alguns destaques ali, principalmente PIB, né? O pessoal revisando de novo para baixo o PIB desse ano. Isso, foi de menos 1,76 para menos 1,8, cada vez mais próximo do 2%, que vários bancos apostam, né? Que o PIB cai a 2% esse ano, em 2015, 2016. Segue em alta de 0,2%, lembrando que várias casas também já colocam uma recessão em 2016. Algumas outras mudanças do Focus de hoje foram IPCA, um pouquinho maior em 2015, de 9,23 para 9,25, um pouco menor, e seguiu em 5,40 em 2016. A parte do câmbio, sim, foi uma das que mais tiveram uma alteração da última semana para essa. O câmbio de 2015 para o Focus passou de 3,25 para 3,35 e o de 2016 foi de 3,40 para 3,49. Lembrando que isso é o câmbio do final do período, ou seja, o que os economistas que estão respondendo à pesquisa Focus colocam como câmbio no final de 2015 e no final de 2016. Então, lembrando, para eles agora terminaria o câmbio em 2015 em 3,35 e em 2016 em 3,49. Bom, então, aí um pouco do que os investidores e bancos, enfim, entendem aí de projeção PIB, dólar, Selic, etc. E só para terminar lá fora, acho que o mais relevante é a China, né? Teve dados de PMI, a gente viu aí o dólar se valorizando frente às moedas dos emergentes ou daqueles países dependentes de commodities. A gente viu também mineradoras, apesar do minério ter subido, mineradoras sofrendo bastante por conta desse PMI da China. Então, aí mais indícios de uma desaceleração ali no país asiático, China, no caso. Isso, eu acho que depois do resultado do PIB do segundo trimestre, que veio acima do esperado, continuam as dúvidas sobre a transparência daqueles números, se realmente veio forte ou não, porque a confiança está caindo cada vez mais. Então hoje o dado de PMI industrial da China, ele recuou de 49,4 para 47,8. Só para explicar quem nunca acompanhou um dado de PMI, o que isso significa? Existe um limite de 50 pontos. Se o número está acima de 50 pontos, quer dizer que todos aqueles que responderam à pesquisa, na média, eles acreditam que nos próximos meses deverá ocorrer uma expansão da atividade. Então existe o PMI industrial, de serviços e o composto, que é uma mescla dos dois. Então, no geral, aqueles que responderam à pesquisa de PMI industrial na China, eles acreditam que nos próximos meses eles estão acreditando num encolhimento, numa contração da atividade industrial no país. Então, porque está abaixo do limite de 50, já estava com 49, agora está 47. Então, isso significa que seria uma contração ainda mais forte nesse campo. Então, por isso que impacta diversos países, diversas áreas. Lembrando que é o menor patamar em 2 anos. Então, há 2 anos que não acreditavam numa contração tão forte nos próximos meses para a parte da indústria. Bom, então esse foi o pano de fundo aí, né, na parte macro do que mais importante que aconteceu nesse fim de semana. Hoje, para a gente entender um pouco justamente reação em bolsa, ativos de risco, etc. Pessoal, envie suas perguntas e a gente já está coletando e já vai partir para os papéis, mas antes disso, como é início de mês agora, a gente tem a nossa carteira recomendada aqui na XP. Eu acho que é legal, a gente fez algumas trocas para esse mês e a gente vai falar um pouco das carteiras mensais. A gente tem 2 principais carteiras, tá? A primeira é a carteira XP, a gente não tem muita restrição com relação ao perfil de empresas, e a outra é a carteira de dividendos, essa sim, a gente focada em empresas maduras, boas pagadoras de dividendos. Então a gente queria mostrar, se a pessoa puder colocar na tela, aqui é a nossa carteira para esse mês e com todas as mudanças, mas o que a gente queria passar aqui principalmente é um pouco da nossa cabeça estratégica, né? Porque
A gente fala muito dos papéis individuais, mas a gente sabe que no portfólio de investimentos a gente sempre tem que trabalhar com uma cesta de ações, né? A gente não faz nenhum sentido concentrar em um papel ou outro, porque apesar do fundamento ser bom, você tem muito evento que não está dentro do seu controle. Então, um resultado, um não recorrente. Então, obviamente, quando você compõe o seu portfólio com diversas ações, você tende a diluir esse risco. Então, é disso que a gente está falando aqui e tem batido bastante na tecla. Então, o nosso portfólio, para agosto, se vocês forem ver, a nossa cabeça aqui é muito voltada para setores mais resilientes. Então, por isso que a gente mantém um percentual bem relevante em financeiro e bancos. Aqui a nossa principal exposição é Itaú. Para esse mês a gente só fez uma troca de Itaú por Itaúsa. É mais um movimento tático do que qualquer outra coisa. O spread aumentou bastante. O desconto da soma das partes de Itaúsa, dos ativos de Itaúsa com relação àquela negociada na bolsa, teve um aumento do desconto. Então a gente acha que esse movimento é bem interessante. E por isso que a gente fez. Mas a nossa cabeça é ter essa exposição em Itaú, que é o ativo que a gente acha que tem maior custo-benefício ou risco-retorno da bolsa, hoje negociando um pouquinho abaixo de 8 vezes preço sobre lucro para 2015. A gente tem uma posição interessante também em BB Seguridade e Sul América. A gente quer estar exposto a essa alta de juros em dois ativos bons. Sul América está com valuation bem atrativo também, 8 vezes preço-lucro. Para esse ano, Cielo é uma das posições grandes também e tem performado muito bem. E também a gente tem uma exposição para dólar, né, com Suzano e Fibra. Nesse caso, a gente tem 20% diluído em 12% em Suzano, 8% em Fibra. A gente prefere ainda Suzano, o case de desalavancagem múltiplo mais interessante. Por isso que a nossa ponderação é maior. Mas o que a gente quer passar aqui é justamente essa noção de tentar ponderar estrategicamente o portfólio. Então, a gente acha que faz muito sentido ter 20% com exposição para exportação e também uma exposição grande em financeiro, que tende a ser mais resiliente, e Itaú com essa questão do valuation muito interessante. E isso aí compõe a nossa carteira. Então é um pouco disso que a gente queria passar para vocês. No ano de 2015, a nossa carteira, essa carteira mensal, sobe 2%, um pouco acima do índice Bovespa. E a nossa carteira de dividendos sobe 6,5%, 4,7 pontos percentuais a mais do que o Ibov. Então, boas performances assim ao longo do ano, mas mais importante que isso, a gente sempre tem recomendado proteção junto dessas exposições de renda variável. E só entrar também nessa questão de proteção, e vou dar um exemplo bem prático do que aconteceu esse mês, tá? A gente viu lá pelo dia 27 de julho, o Ibov chegou a cair 8%. O Ibov caía 8% no mês. A nossa carteira, ela caía 6,5%. Então, caindo menos do que o Ibov, mas ainda assim uma queda forte, porque o mercado todo caiu com todas essas notícias aí de dificuldade no ajuste, corte de meta e o pessoal mais pessimista com relação ao Brasil perder o grau de investimento. Então isso obviamente afetou ativo de risco. Então bolsa chegou a cair menos 8%, nossa carteira menos 6,5%, mas o que a gente queria passar é que a gente sempre bate na tecla daquela proteção. Você tem aqueles ativos de renda variável, só que junto a essa exposição a gente sempre recomenda aquela proteção em Ibov, que nada mais é do que uma proteção de cerca de 7% ali para queda nos próximos 3 meses, só que você ainda continua participando de uma alta de até 7%. Então, essa é a proteção e a gente viu o efeito dela nesse mês. Então, quando o Ibov estava caindo 8% e a carteira estava caindo 6,5%, a proteção estava gerando um ganho de 5,5%. Então, a carteira caindo menos 6% e a proteção subindo 5,5%, o net, o líquido disso, foi uma queda de apenas 1% no seu portfólio de renda variável. Então é isso que a gente sempre bate na tecla. O Ibov caiu 8%, a carteira mais a proteção caiu só 1%. Então, quando você olha isso no seu portfólio global, isso teria impactado muito menos
o seu portfólio do que você tivesse só exposto a ações sem nenhuma proteção. Então, pessoal, de novo, a gente está cético com a bolsa, com relação à bolsa como um todo. Existem alguns papéis muito interessantes, mas ainda assim vale sempre ter proteção no seu portfólio. Que a gente tem trabalhado. A gente aqui na XP é uma mesa muito forte de derivativos, a gente tem essa expertise na parte institucional, a gente é uma das primeiras em derivativos, a gente está tentando trazer isso justamente para o varejo. Então, pessoal, vocês que são clientes, procurem os seus assessores, eles têm contato aberto com a nossa mesa de derivativos. Você que não é cliente ainda da XP, lá embaixo do vídeo tem como investir com eles, basta entrar ali, se cadastrar e começar a pensar mais estrategicamente e trazer valor para o seu portfólio de ações, tá? Então é isso que a gente queria passar na parte de carteiras e proteção. Qualquer dúvida, enviem para a gente tentar bater um papo melhor sobre isso. Mas agora eu vou passar um pouco para falar dos papéis, né? Teve bastante pergunta aí, depois a gente até passa um pouco para a agenda, né? Falar um pouco da agenda dessa semana, mas a gente teve bastante pergunta aqui, começando com o Estácio. O Águia Trader está perguntando o que virá do balanço de Estácio, né? Tem resultado aí, não só Estácio como o Croton aí nesse mês deve reportar resultado. O que a gente viu, algumas sondagens ali, e até por isso que os papéis recuaram um pouco, foi que elas talvez seriam impactadas um pouco com as mudanças do FIES e também desaceleração econômica na parte de captação, tá? No primeiro TRI, elas reportaram um dado muito bom de captação e até bem resiliente, porque todo mundo esperava aquela queda gigante por conta de mudança do FIES, estava todo mundo as coisas estavam muito nervosas no setor com toda essa mudança recente, então elas reportaram resultados bem resilientes, só que nesse TRI algumas informações de que tem um pouco de impacto tanto na evasão quanto na captação, tá? Então, tanto para Estácio como para Croton, a gente deve ver alguma coisa nesse sentido. Agora, muita coisa já se reflete no preço, né? Principalmente depois dessa queda. Como vocês viram na nossa carteira mensal, a gente tem 10% de Croton. A gente acha que não tem que ter mais exposição que isso, então a gente sempre é bem cauteloso com esse setor, que passa por grandes mudanças. Mas agora a questão é que, olhando mais para frente, por exemplo, o Croton negocia cerca de menos de 12 vezes preço-lucro para esse ano. Ela deve crescer seus 10% na receita, conforme ela já mostrou no guidance. Crescer margem, então a gente acha que é uma exposição bem interessante, ainda que, de novo, não concentrada no seu portfólio. Então a gente acha que 10% ali é o máximo de uma posição interessante para a Croton, que é a melhor gestão do setor. Então, num momento de mudanças, você quer estar justamente no melhor cavalo, na melhor empresa, na melhor gestão, que é Croton, nesse caso, e por isso que é a nossa posição. Então, para aqueles que olham mais Estácio, etc., a gente ainda prefere Croton, tá? De educação é isso, passando para outra empresa, que é Lojas Americanas, é uma empresa que a gente gosta. Se você for fazer uma análise comparativa aí com as demais empresas do varejo e consumo, Lojas Americanas tende a ser mais resiliente, tá? Eles têm um ticket médio, quer dizer, os produtos na média têm um preço muito mais baixo do que, por exemplo, uma vendedora de eletrodomésticos, etc. Então é cerca de R$30, tá? Então ela não depende muito de crédito. Com isso você tem um menor impacto dessa restrição de crédito, menor renda disponível, etc. E ela está com um projeto bem interessante de expansão. Nos próximos 5 anos ela deve expandir bem forte a parte de lojas, e ela tem entregado um same-store sales, né, que é vendas mesmas lojas, bem interessante. Então a gente gosta do ativo, ela tinha dado uma boa esticada. A gente tinha na carteira, pegamos uma esticada e só a gente retirou ela do portfólio porque tinha outras oportunidades mais interessantes, mas a gente gosta assim. Se tivesse que escolher algumas empresas do setor de consumo e varejo, a gente teria sim, e é uma boa alternativa a Lojas Americanas, tá? Partindo aqui para Suzano, o pessoal perguntando de Suzano.
Suzano, de novo, eu já dei um pouco, já falei um pouco qual que é a nossa cabeça estratégica de ter Suzano na carteira, justamente exposição a dólar, o que funcionou muito esse mês. Suzano e Fibria performaram bem, voltaram toda aquela queda que tinha tido, etc. Então, de novo, a nossa cabeça é muito mais focada ali na exposição a dólar, tá? Então, de novo, Suzano, ela tem uma boa exposição à exportação celulose. A gente acha que a dinâmica da commodity celulose está indo muito bem, principalmente no relativo com as demais commodities. Se a gente olha a commodity metálica, minério no caso, petróleo, etc., eles estão performando bem, estavam conseguindo repassar bem preço. Então, a dinâmica da commodity deve continuar bem e mais essa impulsão que tem a desvalorização do real para os resultados de Suzano. Então, a gente gosta ainda. Hoje a gente tem 12% da carteira, a gente só não gosta de ficar muito concentrado, tá? Antes a gente tinha uma posição maior em Suzano e a gente foi reduzindo de acordo com a performance da ação. Ela foi performando muito bem, a gente reduziu e agora a gente prefere diversificar a parte de exportação com Suzano, que hoje tem 12%, e Fibria 8%. É sempre legal ter um pouco de conservadorismo nesse sentido, mas no resumo a gente gosta e vale a pena ter Suzano no portfólio, tá? Indo para o próximo tópico aqui, Bradesco teve aquisição no HSBC hoje, na verdade foi divulgado hoje de manhã, entre ontem e hoje, e bastante gente perguntando. Bradesco estava performando mal ou no pregão de hoje, obviamente por conta dessa aquisição. Todo mundo esperava já que o Bradesco fosse o comprador, só que a diferença é que o preço pago foi um pouco maior do que o mercado esperava, tá? Se a gente for ver, o Bradesco pagou cerca de 17,6 bi de reais na compra do HSBC. Isso aí representa cerca de 1,5 vezes o patrimônio líquido da empresa, do HSBC. Lembrando que esse é o mesmo múltiplo que o Bradesco negocia. Estava todo mundo esperando já um valuation menor, né? Eles pagando ali cerca de 1,2 vezes book, na verdade patrimônio líquido, e veio um pouco acima, então por isso que o mercado está pesando. Se a gente for ver, o Bradesco ele tem um retorno sobre patrimônio provavelmente muito maior do que o HSBC, mas mesmo assim o Bradesco resolveu pagar o mesmo múltiplo do Bradesco. Então, por isso que o pessoal bate, tá todo mundo esperando 1,2 vezes, veio 1,5, então a gente já tinha alertado com relação a isso, por isso que quando o pessoal perguntava pra gente se a gente preferia Itaú ou Bradesco, a gente sempre falava que a nossa top pick, a nossa preferência é Itaú, porque não tinha esse evento na frente, e veio essa compra no valuation um pouco mais alto, o pessoal batendo papel, então era justamente isso que a gente queria evitar, por isso que a gente continua com com o Itaú sendo a nossa preferência, negociando a um valuation muito baixo. Então, se você quer ter essa exposição à renda variável, na nossa cabeça tem que ter Itaú, justamente por conta desse valuation, tá? Enquanto eu vou coletando as próximas perguntas aqui, eu vou, se você puder, Gustavo, falar um pouco da agenda, né? Da agenda que a gente pode ficar de olho para a questão macro, enquanto eu vou coletando as próximas perguntas aqui. Certo, então a gente vai ter primeira semana de agosto, vai ter alguns destaques que todo mundo tem que ficar bem atento. Amanhã a gente tem a produção industrial do Brasil, lembrando que ela teve um resultado um pouco fora do que o mercado estava aguardando no mês de maio, que foi uma alta de 0,6% na comparação mensal. Mas, de novo, os analistas estão botando que vai ter uma queda amanhã na produção industrial, algo em torno de menos 0,5%. Ainda acham que não bateu no fundo do poço, ou ainda vai ficar lá um tempo. Lembrando que quando a produção industrial começar a apresentar um trimestre assim, de resultados positivos, aí vai ser um resultado bem importante para a gente ter como primeiro feeling que a economia brasileira está reagindo e vai sair da crise. Enquanto ela tiver com esses resultados negativos ainda a queda, é bem prejudicial. Lembrando que amanhã vai sair o mês de junho da produção industrial brasileira pelo IBGE. Na quarta-feira a gente vai ter de novo PMIs, vai ter PMIs compostos da zona do euro.
Acho que vai ser o principal destaque da quarta. Na quinta-feira, sim, um dia muito importante. A gente tem a ata do Copom, última reunião do Copom que subiu meio ponto percentual. Lembrando que tinha bastante gente do mercado que também ainda aguardava duas altas ainda de 0,25, veio uma de meio, e o BC ainda sinalizou que encerrou seu ciclo de alta de taxa de juros. Isso é importante, a gente vai ter que ficar bem atento às expectativas de inflação, não só que eu citei hoje de 2016, mas também 17 e 18. Porque o BC ele parou essa sinalização porque ele acha que já está ancorado as expectativas em torno da meta de 4,5% para 2017 e 2018. Então, se elas continuarem lá, realmente o BC pode até pensar em cortar alguma taxa de juros no ano que vem para não prejudicar tanto a atividade que nem vem sendo. Lembrando que ele subiu essa taxa de juros e ainda nem refletiu ainda tanto na atividade. Isso ainda deve ocorrer mais para o final do ano e mais para o ano que vem, porque existe um delay em quando que afeta o aumento da taxa de juros afeta a atividade. Mas, se essas expectativas de inflação para o ano de 2017 e 2018 começarem a subir, aí sim a gente vai ficar atento às curvas de juros, porque elas não vão ceder tão fácil. Na quinta-feira a gente vai ter também PNAD contínua, a taxa de desemprego, que o último resultado veio 8,1%. Cada vez mais a gente vai ver uma taxa de desemprego chegando à casa dos 2 dígitos. Economia bem fraca, o pessoal demitindo bastante, contratando cada vez menos. E o que a gente tem visto bem interessante nos relatórios de emprego, tanto da PNAD quanto da PME, é que a massa salarial tem caído. As empresas estão contratando cada vez com um salário menor as pessoas, o que é bem ruim para a atividade. Então, demitindo e contratando gente por gente mais barato. No mesmo dia, a gente vai ter reunião do Banco da Inglaterra. O que é interessante nessa reunião, porque a gente está citando ela. Na semana passada a gente teve a ata da última reunião deles, e eles surpreenderam o mercado porque eles falaram que vão subir juros já nesse ano, seguindo o banco, aparentemente seguindo também o Fed dos Estados Unidos. Então, uma alta que deve ocorrer em 2015 ainda no Banco da Inglaterra. O último destaque é na sexta-feira, a gente vai ter o IPCA de julho. O IBGE então fornece o IPCA do mês de julho fechado. Expectativa é de alta ainda, de continuar, um pouco desacelerar, mas ainda o último resultado foi de 0,79%. Deve estar em algo em torno de 0,60%, um pouco talvez mais ou menos, mas ainda vai continuar, o IPCA ainda vai continuar vindo alto, mas desacelerando. E no mesmo dia a gente vai ter a taxa de desemprego dos Estados Unidos, depois da ata do Fed, do FONC, que eles comentaram que estão sim fortes para subir juros ainda em 2015, então qualquer resultado agora que mostre atividade vai mexer o mercado aguardando, acho que subiu a probabilidade dada pelo mercado de uma alta em setembro, depois do PIB da semana passada, que veio abaixo da expectativa, mas houve uma revisão bem forte do PIB do primeiro trimestre, que estava em recessão e subiu para alta, então os dois PIBs acabaram ficando acima da tendência. Isso é importante porque é uma das coisas que pode levar o Fed a subir juros logo em setembro. Se vier começar a fraquejar a taxa de desemprego nos Estados Unidos, o relatório de emprego, aí talvez empurrem mais para dezembro, para o ano que vem. Mas se tudo vier bem, tudo vier pelo menos em linha, aí sim, em setembro fica cada vez com uma probabilidade maior. Boa, acho que esse é um ponto bem importante para a gente ficar ligado, porque tem efeito total aqui na nossa bolsa, ativos de risco aqui Brasil, se de fato o Fed vier com um discurso mais forte com relação ao aumento de juros agora em setembro, por mais que aumentou, a probabilidade de setembro ainda não é certo, né? Então, gente esperando para dezembro ainda, mas se vier em setembro, você pode ter uma volatilidade alta aqui e pressionando ativos de risco. E também desvalorização da nossa moeda, tá, pessoal? Então, vale ficar de olho nessa questão de Estados Unidos, juntamente com a questão doméstica e política aqui no Brasil. Então, voltando aqui para as perguntas, bastante gente estava falando de Suzano, mas eu já respondi, então essa já foi. Passando aqui para a BIF, né, o pessoal perguntando de Minerva se vale uma entrada para curto prazo. Olha, a gente não gosta muito do setor, principalmente por conta de governança corporativa, né? Mas, de fato, Minerva é a menos pior, digamos assim, é o que, se a gente tivesse que escolher uma, seria Minerva. Mas, por exemplo, se a gente olhar Marfrig, a governança muito ruim, JBS, a questão
da CPI do BNDES está para sair, o Cunha já batendo forte nessa tecla, pode ter alguma coisa nesse sentido, então a gente prefere ficar fora aí do setor que é basicamente um play de dólar, né? Você ter exposição a dólar. A gente, no caso, se tivesse que ter uma, teria Minerva, sim, mas a gente prefere muito mais ter uma exposição a Suzano para esse play de dólar, a uma Fibria e até Embraer, que ficou interessante depois dessa queda. Aí uma posição de novo para exposição a dólar, tá? O Ribamar perguntando aqui de CCR. CCR é outro setor com perspectivas bem ruins para esse ano ainda. A gente tem na parte de fundamento a parte de tráfego indo muito mal, né? A gente sabe que o tráfego de pesados, a correlação é muito grande com a atividade econômica e isso aí a gente já está vendo em resultados, o enfraquecimento nesse sentido, na parte de leves também. O Gustavo se acompanha bastante, né, esses dados porque, obviamente, quando você vai fazer as projeções macro, você depende de diversos dados setoriais. A gente já está vendo, né, um resultado bem fraco no tráfego. Isso, continua bem recessivo, bem contracionista o tráfego, tanto de leve quanto de pesados. Os números assustam bastante porque vem cada vez piores e não tem uma perspectiva de melhora, assim, não aparenta, pelo menos nos dados que a gente tem visto. Não tem nenhum ponto de inversão aí, pelo menos, ainda, muito claro pela frente. Então, para a CCR, na parte de fundamentos, tem essa questão macro que está muito ruim. Por outro lado, uma questão mais técnica é que as empresas de concessões, elas são muito prejudicadas com um aumento nos juros, né? A gente está vendo, tudo bem que deu uma arrefecida na curva agora, mas se a gente olhar nos últimos meses, a curva fez um shift para cima, né? Todo mundo esperando aí um juros mais alto para as próximas, enfim, para o futuro próximo, na curva de juros futura. Então, isso aí tende a prejudicar também a CCR. Então, de novo, um fundamento ruim com essa questão de juros num patamar alto, IPCA ainda resistindo num patamar alto e esse discurso aí do BC vindo com esse aumento de 1000%. Então, de novo, a gente prefere ficar fora de CCR, Ecorodovias, ARTR, enfim, todas essas do setor de concessões, tá? Exatamente. Partindo para a Sula, o resultado do TRI foi muito forte, impulsionado aqui por resultado operacional, e o S&P perguntando se continua isso para os próximos TRIs. A gente acha que sim, justamente por isso a gente tinha colocado já na carteira mensal Sul América para ter aí um resultado, porque elas se beneficiam, as seguradoras, com a parte de juros num patamar mais alto. Lembra que elas recebem um prêmio antecipado, vão conduzindo os sinistros, mas elas tendem a ter um impacto positivo porque o caixa delas rodando ali nos juros tende a ser maior. Então, por isso que a gente tinha escolhido o Sula para entrar na nossa carteira, e a gente acha que daqui para frente também a gente deve continuar vendo um bom patamar de resultado, tá, para a empresa. Então, na parte seguradora a gente tem BBSE e Sula. Sula muito por conta não só de resultado, mas o múltiplo está bem interessante, o valuation ali negociando cerca de 8 vezes preço-lucro para esse ano, tá? O Dário perguntando de Vale e Suzano. De novo, Suzano a gente já comentou. Vale, a gente ainda continua bem cético com o papel. Ela, apesar do resultado ter sido bom, o resultado do segundo TRI de Vale, principalmente por conta de uma produção maior, puxado por Carajás, e um corte de custo muito forte, é o que a gente tem visto na Vale. Isso é extremamente positivo, mas você não pode lutar contra a dinâmica de preços do minério de ferro, né? Você tem China desacelerando, a gente viu PMI, enfim. Por outro lado, você tem uma capacidade de minério de ferro global entrando muito forte com Vale, Rio Tinto, BHP. Então, isso aí tende a pressionar a cotação do minério de ferro. A gente deve ver ainda a commodity negociando a um patamar baixo. Então, por isso, Vale deve continuar passando por um cenário bem desafiador no curto prazo.
Além disso, ela tem um investimento muito forte para fazer, isso aí tende a pressionar a caixa, então ela depende de venda de ativos, o que fica um pouco difícil, né? Fica um pouco difícil de você vender, por exemplo, metais básicos que ela queria fazer o IPO, está cada vez mais difícil porque preço de níquel e cobre para baixo tende a prejudicar. Então, dinâmica ruim para preço de minério e junto a isso o Vale não está uma barganha, né? Negociando a 7 vezes o valor da firma sobre a geração de caixa operacional. Ela negociava historicamente abaixo disso, então não está uma barganha. Por isso que a gente prefere ficar fora de Vale. Você que tem Vale, trocar pelo menos metade da sua posição, alguma coisa nesse sentido, por alguns outros setores mais promissores, como financeiro ou até Suzano, papel e celulose. Caso contrário, se você quer ficar com ativo, nada mais justo e racional do que você fazer uma proteção via derivativos, e a gente é muito forte nisso. Só entrar em contato com o seu assessor, e se você não é assessor, fazer o cadastro embaixo do vídeo que tem como investir com eles, tá? Então é isso de Vale. Passando aqui para os próximos papéis, teve uma pergunta aqui sobre Pecar, se vale a entrada em Pecar agora. A gente não gosta ainda, mesmo depois dessa queda. Se a gente for ver, a parte de supermercado ainda performa não de forma satisfatória, com um same-store, vem das mesmas lojas relativamente baixo, assim, até se a gente compara com a inflação, mas o que mais chama a nossa atenção é a participação da parte de eletrodomésticos, eletrônicos, imóveis na receita do Grupo Pão de Açúcar, que a gente já viu via varejo reportando resultados muito ruins, same-store sales de menos 20, etc. Isso aí impacta o Pão de Açúcar e também as vendas online, que tem muito eletrônico e linha branca no meio, performando muito mal. Então a gente acha que essa queda tem um motivo, porque as perspectivas ficaram muito ruins mesmo para Pão de Açúcar. Então a gente prefere ficar fora, porque essa dinâmica deve continuar, a gente não deve ver nenhuma inversão nesse sentido, pelo menos na questão macro, tá? A gente está acabando o tempo. Teve uma pergunta aqui de RADL, eu só vou fazer o gancho com a mudança que a gente teve no Ibov para a gente encerrar. Teve mais alguns papéis, mas enfim, nos próximos programas a gente tira, porque o tempo está acabando. Essa pergunta de RADL, dá para fazer o gancho com a prévia que a gente teve do Ibov. Lembrando que o índice Bovespa, a gente tem diversas trocas aí ao longo do ano, e a próxima troca vai ser para a vigência da carteira de setembro até dezembro agora. Então, durante o mês de agosto a gente vai ter duas prévias. Na verdade, a gente tem 3 prévias e a última é a carteira final. Mas a gente teve já a primeira prévia para essa nova carteira do Ibovespa, e justamente RADL, Raia Drogasil, foi um papel que entrou na carteira. Muita gente estava esperando, mas a surpresa foi que ela entrou com um peso bem grande, né? Um peso de um pouquinho acima de 1% na composição, né? Então isso tende a impulsionar, ou muita gente já, uma boa esticada do papel se deu por conta dessa perspectiva de entrada no índice, né? A gente tem diversos fundos passivos que seguem o Ibov, então eles tendem ao longo do tempo a comprar esses papéis que aumentam a participação justamente para seguir o índice. Então foi o que a gente viu em Raia Drogasil. Então, além da entrada de Raia Drogasil, que foi o destaque, a gente vai ter nessa primeira prévia, pelo menos a gente teve a saída de Gafisa, Marco Polo e Sambi. Santander, ninguém esperava, assim, pouca gente esperava essa saída de Santander do índice, mas foi o que veio nessa primeira prévia. Lembrando que não é a carteira final, mas já dá uma ideia do que vai ser a carteira pro mês de setembro até dezembro. Então, de novo, entrada de Raia Drogasil num peso forte, isso foi destaque. Saída de Gafisa o pessoal já esperava, Marco Polo também, mas o destaque fica para a saída de Santander, que o mercado esperava um pouco menos. Outra questão que o mercado esperava era a Equatorial, achavam que ia entrar e não entrou aí, pelo menos nessa prévia, tá, pessoal? Então, o programa de hoje foi um pouco disso. A gente conseguiu bater bastante papo com relação ao macro, também tiramos dúvidas sobre os papéis, mas de novo a gente continua tentando passar para vocês
essa ideia de investimento, olhar o investimento, o seu portfólio global. Você tem que aproveitar, obviamente, renda fixa com juros nesse patamar. Nesse sentido, a nossa plataforma tem diversos produtos, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, enfim. Você tem muita coisa para trabalhar com isso, você ficar uma posição pré-fixada ou pós. Então, a gente acha e entende que a maior parte do seu portfólio tem que aproveitar esses juros altos, mas também você ter uma parcela, se for de acordo com o seu perfil, renda variável, mas se tiver essa parcela, sempre com uma atitude conservadora, fazendo proteção via derivativos. A gente mostrou durante o programa quanto isso agrega de valor. E também na parte de internacionalização, a gente vendo muito forte aqui na parte de dólar. A gente recomendou um aumento na exposição a ativos internacionais no começo do mês, e esse mês a gente viu o dólar esticando aí no portfólio global. Isso ajudou bastante. A gente tem mensalmente o nosso relatório para os nossos clientes, relatório de alocação. A gente mostra bem o que foi esse mês e como as estratégias ajudaram. É isso que a gente está querendo aqui, a XP ajudar vocês, enfim, investidor brasileiro a investir melhor. Contem com a gente, vocês podem ter acesso ali no cadastro aqui embaixo do vídeo. Mas pessoal, por hoje é só. Tomara que vocês tenham gostado do programa. A gente volta na quarta-feira com uma apresentação um pouco mais formal e a gente debate um pouco mais esses papéis que faltaram e estratégia como um todo. Mas obrigado pela presença de todos. Não teve troca na carteira short, o pessoal perguntando aqui, mas é isso. Obrigado e bom início de semana para todo mundo. Tchau, 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 Kim. Tchau a todos. Até quarta-feira.